Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 1º de agosto, quinta-feira. Deus dê a todos nós um mês abençoado. Deus te abençoe. Dizem que a sensação é do mês mais comprido, né? Vamos experimentar. Vamos ver se é verdade. Deus abençoe, meus irmãos. Mateus 16:6, vamos ler juntos. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Quando Jesus fala isso, é uma palavra de uma recomendação, uma advertência, para tomar cuidado, para ter cautela na vida, porque as coisas espirituais elas estão sempre nessa vibe mesmo, da cautela, do cuidado, porque existem muitas realidades espirituais e elas brigam entre si. Não é o mesmo poder, né? Porque Deus é um, único, Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. E o inimigo das nossas almas, a outra realidade a que me refiro, é um ser criado que não é infinito, que não tem todo o poder, mas no que diz respeito à espiritualidade dos seres humanos, ele compete, né? E de maneira competente, né? Insistente. Mas não só o inimigo das nossas almas, mas nós mesmos somos capazes, por não compreendermos o espiritual como deve ser, né? E a expressão de melhor, não vou dizer melhor, mas pelo menos era marcante, expressão marcante da espiritualidade ou de ser espiritual nos dias de Jesus eram os fariseus e os saduceus. Eles não se davam bem. O farisaísmo continua até hoje por causa da literatura farisaica que os judeus ortodoxos leem até hoje, né? Os saduceus no começo anos 70 tal, eles acabaram, não existem mais. Mas nessa época eles eram extremamente ativos, eram referências para o povo, era aqueles que doutrinavam, ensinavam o povo e eram tidos ou considerados referenciais. Mas Jesus se opôs a eles porque neles tinha o que a gente chama hoje de espírito religioso, ou seja, aquilo que não é exatamente o ser espiritual. Não eram, portanto, personalidades espirituais que abençoavam pessoas através das suas práticas e lições e intercessões e tudo mais, mas eram religiosos. E a religião, ela ocupa o lugar do espiritual de maneira muito perversa, porque fica apenas a aparência do que é espiritual, mas na verdade não é, né? O problema da religião é que ela é um disfarce. Ela simula a espiritualidade, mas ela está revestida de carnalidade, de más intenções. Sobra caras e bocas, entenda isso. Sobra feições, máscaras, como diz na psicologia, personas, né? Mas falta essência, falta íntimo, falta coração e espírito quebrantado diante de Deus. Então, o problema da religião é esse. E Jesus está advertindo, vocês tomem cuidado, né, com o fermento. Quando Jesus fala isso, os discípulos não entenderam. E começaram a discutir entre eles, porque a gente não comprou pão, vai faltar pão. E Jesus falou, escuta, vocês não presenciaram, vocês não foram testemunhas de 2 multiplicações de pães? Então, como é que vocês acham que eu estaria fazendo a advertência com relação ao suprir-se de pão ou ter provimento de pão?
Isso não é problema. Eu estou falando de coisa mais séria, coisa mais profunda. Obviamente que eu já estou falando com as minhas palavras, né? É como se Jesus quisesse dizer: isso aí é coisa que eu resolvo, é coisa que está no meu controle, né? É coisa que não é para vocês se preocuparem, né? Mas eu quero dizer para vocês o que vocês têm que se preocupar. Eu ouvi de um jovem no domingo, muito entusiasmado, muito bonito de ouvir o jovem falar. Ele disse que a gente precisa saber escolher as guerras que vai lutar, né? Entre outras coisas que ele disse. E é como se Jesus dissesse, gente, a guerra, agora entre aspas, guerra aqui é a cautela. A cautela, o cuidado de vocês não é com o que vai comer, com pão. Cuidado que eu quero que vocês tenham é com a falsa doutrina, né? E que Jesus chamou de fermento. A confusão aqui é porque nunca antes doutrina foi chamada de fermento, né? E talvez, provavelmente aos ouvidos dos apóstolos, era uma associação inédita, né? E o que tem por trás desta associação inédita, né? O que fermento tem a ver com doutrina? É que a doutrina da falsa religião ou dos religiosos, a ação dela é silenciosa e eficaz, assim como o fermento é na massa do pão. O fermento não faz barulho, todo mundo sabe disso, ele não faz barulho, mas ele altera a massa, ele altera, ele traz o seu efeito. E doutrina, agora não importa se é nos dias de Jesus, por parte daqueles religiosos, se foi da primeira era cristã, por parte do gnosticismo, se foi ao longo da história da igreja, né? Não importa aonde, e hoje em dia ainda aparecem doutrinas que não são da Bíblia, né? E que Jesus chamaria de fermento. Jesus diria para nós: toma cuidado com o fermento do fulano de tal, né? Do segmento tal. Jesus falaria isso para nós. Aliás, estes mesmos apóstolos e posteriormente o apóstolo Paulo, eles compraram essa ideia, né? Com todas as moedas da obediência, né? Tanto que eles combateram a falsa doutrina em todas as suas cartas, todas elas. Eles eram verdadeiros apologistas, eles defendiam a fé cristã, a doutrina do Evangelho, da palavra de Deus, com palavras contundentes, com argumentos, com retórica, com inteligência, e às vezes bravo, como o apóstolo Paulo já teve um momento dele ser um pouco mais contundente, mais ríspido, mas todos eles bateram contra a religiosidade, ou como Jesus chamou aqui, o fermento. E o porquê disso? Por causa dos efeitos negativos, por causa da corrupção. Assim como o fermento leveda a massa, altera a massa, a doutrina falsa ou a falsa religião altera a massa da cristandade e tira ela da forma que ela deve ser, altera para uma outra forma que nunca deve ter, né? Então, quando Jesus fala a respeito disso, para tomar cuidado, ele, ele tem razão, não tem, meus irmãos? E a gente tem que tomar cuidado até os dias de hoje. Só que Mateus ter registrado isso aqui é importante para nós porque a gente descobre quando a gente vê qual era a essência da doutrina de fariseus e saduceus. Tem três coisas, pelo menos, que a gente pode falar. Primeiro era o orgulho, né? Segundo, a hipocrisia. E terceiro, uma mentalidade mundana, né? E por que que isso, que é uma observação dos estudiosos, é,
é certeiro, é assertivo. Por quê? Porque era isso mesmo. Olha para eles, se eles não têm o orgulho de achar que as suas superstições, as suas, a sua cerca legalista, né? Aquele monte de leis que eles inventaram, né? E uma série de outras coisas que eles praticavam no lugar do espiritual. Então, tudo isso aí trouxeram para eles a tal da justificação ou autojustificação, ou seja, eles achavam que a prática destas coisas os colocava numa posição de amados por Deus, aceitos por Deus, mas na verdade não era, era um grande orgulho, era uma grande pretensão. A outra coisa era a hipocrisia. Por quê? Porque Jesus deixou claro. Eles criaram um monte de regras, eles não praticavam. Eles mandavam praticar, forçavam as pessoas, perturbavam a consciência do outro, mas eles próprios não praticavam aquelas aquele monte de mandamento. Então era hipócrita, né? Era falso. E era falso também as aparências. A aparência de quem jejua, né? A aparência, tudo exteriorização para mostrar para os outros. Por que que era falso? Porque eles não eram espirituais, né? Eles não eram espirituais. As chefias deles eram cargos políticos nesta época. Eles não tinham um coração de joelhos na presença de Deus. Não tinham, né? Então esse é um outro fermento. E o terceiro é essa questão do apego com as coisas mundanas. E eu estou falando mesmo dos saduceus que não acreditavam no mundo espiritual. Não criam em anjos, em ressurreição e uma série de coisas. Ora, eles não criam, perdão, eles não criam nestas coisas e, obviamente, as suas palavras e ensinos eram desbancando todas essas possibilidades do mundo espiritual. Não criam, portanto, no vida após a morte, ressurreição, uma série de coisas. Completamente contrário ao que Jesus começou a ensinar, né? E da experiência na própria vida de Jesus e a experiência de todo o Antigo Testamento, que foi anjos que trouxeram mensagens e tudo mais, tal, e eles não criam, né? Não criam em espírito humano, portanto não criam em espiritualidade, só em regras. Gente, vamos olhar para nós, para eu parar de falar. Vê se orgulho não é um problema sério. Não importa que lugar que ele venha e o porquê que ele venha. Se é pelos feitos, né? Se é por posição, se é por pretensão boba, né? Tem que olhar para nós mesmos e pensarmos em que eu estou sendo orgulhoso, no que eu acho que eu não preciso da graça de Jesus, né? A outra questão é a hipocrisia. Que máscara que eu ando usando, né? O que que eu, o como é que eu me relaciono com as pessoas? O que que eu estou querendo que as pessoas pensem a meu respeito? O que que eu faço para manter essa fachada, essa máscara, né? Eu sou o que sou, né? Não estou falando de Deus, né? Estou falando de ser verazmente segundo o seu próprio coração. Eu sou isso ou eu estou demonstrando ser assim como Ananias e Safira, que queriam se parecer espiritual igual Barnabé, né? E, enfim, a história você conhece, não deu certo, né? Porque
Jesus não quer falsidade e mentira na sua igreja, né? Então, a gente precisa olhar para nós. E a gente precisa pensar, não que a gente negue que haja espírito, que a gente negue que não haja ressurreição. A coisa não é pesada assim. Mas o apego às coisas tão somente materiais não é uma forma discreta de negar o espiritual? Então, Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Eu só posso reafirmar o que Jesus falou. Para mim, né? Para mim, e espero que seja para você. Toma cuidado com esse fermento. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por tua palavra que nos alerta, que nos adverte. Dá-nos a graça de sermos espirituais e de aprendermos com Jesus e vivermos a vida que Jesus quer que vivamos. Livra-nos, livra-nos daquilo que não é um coração rendido à graça de Deus. Eu peço a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.